As curvas são tão lindas que se parecem com uma bela mulher, um design inexplicável e um rugido de leão feroz. Nas primeiras horas de uma segunda-feira de 1911, Vincenzo Peruggia estava agachado em uma escada escura no Louvre. Rapidamente ele retira seu avental e envolve em torno de uma pequena pintura. Uma pintura que ele não deveria ter, mas ele acreditava que essa obra de arte pertence à Itália e não à França. Ele sai rapidamente pelas portas dos fundos do Louvre, levando a Mona Lisa. O deslumbrante retrato de Lisa Giocondo é considerado uma das maiores obras de arte de todos os tempos. E toda a fama é graças a esse roubo realizado por Vincenzo, que fez o mundo voltar todas suas atenções para a pintura quando a viu retornar à França anos depois. E o que mais chamava a atenção era aquele sorriso único. Mas assim como a Mona Lisa, décadas depois, uma obra de arte percorreria as ruas de paralelepípedo da Itália, sendo novamente a combinação perfeita entre engenharia e poesia. A criação que atravessou grandes oceanos, trabalhou bravamente e enfrentou grandes titãs dos supercarros do mundo. O que ele criou seria uma orquestra afinada movida por 12 cilindros, com uma escultura feita à mão em seus mínimos detalhes. Venha fazer parte do nosso canal, se inscreva para mais vídeos. O Pagani Zonda é uma obra de arte moderna, o supercarro que se destacou por si só, enquanto Lamborghini se tornava monótonos e os velhos Ferraris chatos e entediantes. Pagani Zonda traz a paixão de volta à Modena. Essa é a história tecida em fibra de carbono, gasolina, e isso é a história de Horácio Pagani. Modena, 1980, é o lar dos maiores fabricantes de automóveis do mundo, Ferrari e, claro, Lamborghini. Anos 80 foi a época áurea da Lamborghini. A Miura tinha se tornado um sucesso, suas próximas criações seriam um grande sucesso. A Lamborghini Countach simplesmente era desconfortável e difícil de dirigir, impossível de enxergar, mas a Countach era inigualavelmente uma obra de arte em movimento, e por um momento a Lamborghini estava no topo do mundo, mas aqueles momentos não durariam. Enquanto os anos 80 avançavam, ninguém podia se dar ao luxo de comprar as máquinas fantásticas. A Lamborghini mal podia se dar ao luxo de fabricá-las. A paixão italiana estava corrompida pelo industrialismo americano, quando a Chrysler assumiu a frente da Lamborghini e o sol parecia estar parando de brilhar para a montadora italiana. E ela estava parando de brilhar por falta de dinheiro. Você quer aprender 20 métodos para aumentar sua renda? Clica no link abaixo da descrição e confira com um valor simbólico. Modena começou a parecer uma cidade fantasma. Com pôsteres de carros italianos, estava sendo substituído pelos astros em ascensão do Japão e da Grã-Bretanha. A Lamborghini estava na beira da falência e a Fiat tentava com todas suas forças salvar a Maserati e a Ferrari. Felizmente, em meio a todo esse tumulto, um rapaz estava varrendo o chão da fábrica da Lamborghini. Esse rapaz era um sonhador e ainda ia mostrar ao mundo uma das maiores obras de artes que o mundo já viu, um dos mais notáveis designers da Itália. Mas a história de Horácio Pagani não começou em Florença ou em Roma, mas sim do nosso lado, na Argentina, o país das canetas esferográficas e dos desenhos animados, e claro, do churrasco. E eu amo churrasco. Quem aí não ama? Em 1995, na cidade de Cacilda, nasceu um menino chamado Horácio Pagani. Os pais o criaram com um salário modesto. O pai era padeiro e a mãe era professora de música. O dinheiro era mal o suficiente para mantê-los. Então, quando Horácio queria uma bicicleta nova, ele mesmo tinha que montá-las com peças velhas e usadas. Ele era apaixonado por carros desde criança e era essa bicicleta que o levava pela cidade para admirar os carros. E uma das suas primeiras fascinações foi um carro esportivo mais importante já feito pela Jaguar, o Jaguar E-Type. Um carro com vários detalhes de design em sua carcaça, um carro esportivo conversível da Jaguar. E certamente pode ser um tópico para abordarmos no futuro e descobrir como foi a criação do Jaguar Type R. Então já deixe seu like para nos motivar a trazer esse vídeo sobre esse carro. Ele passou horas e horas olhando cada detalhe daquela máquina elegante. Na época não tinha muitos carros bons na pequena cidade sul-americana. Então estar próximo daquele carro mudou toda a sua vida. Aquele
E-Type foi uma revelação para o jovem Horácio. Como um carro podia ser tão lindo, ter curvas tão elegantes igual uma bela mulher, e um rugido de um leão feroz abaixo do capô. Foi aí que seu foco se estreitou às aulas de música e às revistas de corrida, quando ele mesmo começou a esculpir na madeira seus carros favoritos. Nessas revistas ele aprendeu sobre a cidade italiana de Modena, onde os supercarros são moldados em aços e alumínio, onde era o templo sagrado da Maserati, Lamborghini e Ferrari. E igual Horácio Pagani, também estamos em uma jornada, então seu like é muito importante nesse vídeo, para alcançarmos novas pessoas. E talvez fosse o sangue mestiço de italiano que corria em suas veias, mas Horácio sabia que um dia chamaria a Itália de lar e faria seu próprio supercarros. Na sua adolescência, Horácio consertava coisas para moradores locais em sua oficina, mas nunca imaginou que os trabalhos dentro daquelas paredes refinaria tanto as suas habilidades e o levaria a desenvolver uma filosofia central com suas próprias mãos. Ele criaria arte, tocaria piano e esculpiria de madeira e dobradiças de metal, e com sua mente engenhosa ele construiu uma bicicleta e projetaria o carro dos sonhos. Assim como Leonardo da Vinci, Pagani combinou a arte com a ciência e acrescentou uma pitada de sinfonia que arranca suspiros quando é tocada. Escuta. Em 1973, Horácio vai fazer faculdade e começa a cursar engenharia e arte, mas finalmente ele decidiu se dedicar ao que era sua paixão de verdade: criar carro, o melhor tipo de carro, um carro de corrida. Horácio desenhou a carroceria aerodinâmica do seu carro da Fórmula 2, mas como ele tinha pouco conhecimento técnico necessário para construir motores, ele teve que procurar outra empresa. Aí ele foi falar com a Renault, que era a única empresa com presença na Argentina naquela época. Com seu design em mãos, ele pediu para a Renault que lhe desse um motor e permitisse que ele fosse parte da equipe da fábrica da Renault. Eles concederam o pedido, e os resultados da Fórmula 2 não foram bons, mas foi uma façanha incrível para um estudante universitário construir um carro de corrida competitivo. Todos estavam atrás de um novo Gordon Murray. Quem não sabe quem foi Gordon? Ele foi o criador do design da McLaren. A Renault viu em Horácio Pagani aquele mesmo fogo e acabou convidando ele para se envolver mais. E para quebrar o gelo, trouxe com eles o campeão argentino de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio. Horácio e Fangio rapidamente se tornaram grandes amigos, e Horácio assinou com a equipe Renault como consultor de design. Seu novo amigo Fangio, para inspirá-lo ainda mais, levou o jovem Horácio para conhecer os chefes da Fiat e da Mercedes, para quem ele havia pilotado no passado. Fangio tentava transmitir seus anos de conhecimentos de corrida e também era uma desculpa para festejar com o jovem Horácio. Horácio estava aproveitando a sua primeira experiência real em conviver com os gigantes da indústria automotiva. Esse encontro fez ele entender que deveria mudar. Então ele juntou suas coisas e mudou-se para Modena. Mas ele chegou lá sem nenhuma perspectiva real, carregando uma barraca e uma bicicleta. E o mais importante, 5 cartas de recomendação de Fangio. Ele foi com essas cartas em todas as empresas de carros esportivos italianas, mas todos rejeitaram ele. Mas ele tinha uma última empresa para procurar: Lamborghini, a fabricante de máquinas mais bonita da Itália. Uma casa perfeita para Horácio e seus sonhos de supercarro. Mas Horácio estava sem sorte. A Lamborghini também o rejeitou, mas ele insistiu tanto que relutantemente deram ao jovem um emprego. E ali estava Horácio Pagani, entre os sagrados salões dos melhores fabricantes de supercarros da Itália. Em volta dele, os responsáveis por criar o 350 GT e o Miura. Ele observava ainda sem acreditar, com estrela nos olhos e uma vassoura nas mãos. Horácio Pagani agora é o zelador oficial da Lamborghini. Todas as manhãs ele subia em sua bicicleta, deixava sua pequena cabana nos arredores da cidade e ia trabalhar limpando cinzas de cigarros e manchas de óleo, a sombra de máquinas que ele só podia sonhar em projetar. Nem todas as pessoas com experiência, mesmo que seja pouca, enfrentaria esse trabalho sujo, mas ele tinha um sonho e uma paixão, e com esse trabalho ele conseguiria subir na hierarquia, e com sua vasta experiência em moldar fibra de vidro na Argentina, ele conseguiu um lugar na nova equipe para moldar materiais compostos de carros utilizáveis. Começou com o Miura em 1967. A Lamborghini estava determinada
destinada a aperfeiçoar o conceito com o Kodiaq, mas o carro ainda demoraria décadas para se desenvolver, e as finanças da Lamborghini estavam no limite quando finalmente foram reveladas. Se fosse um fracasso, poderia significar o fim da empresa. Os primeiros protótipos não passavam confiança, eles usavam um motor transversal e tinham sérios problemas de aquecimento. Ao invés de recorrer a algo como resfriamento de ar, a Lamborghini montou um motor maior na parte de trás. O resultado foi o Kodiaq LP400, um carro feroz, mas muito imprevisível. Com um motor V12 na parte traseira, tinha uma potência astronômica, e o carro tinha um design que rivalizava com os carros da Arábia Saudita em ostentação. Ele tinha asas em cima de asas e outra asa. As rodas tinham tamanhos diferentes na frente e atrás, o que tornava o carro muito difícil de pilotar. Os pneus tinham uma borracha única que era excelente na pista, mas deslizava muito nas ruas. Mas isso não importava, porque o Kodiaq era um símbolo de status. Era um carro que se comprava por comprar. Era o símbolo do excesso nos anos 80. Um playground de celebridade e a base para todos os outros supercarros italianos. Então, de repente, a empresa começou a perder dinheiro, e um modelo incompleto forçou a Lamborghini a reduzir sua linha de produção de 300 carros por ano para apenas 30 carros por ano. Isso não foi o pior. Em 1987, a Chrysler assumiria o comando da empresa, e com isso a Lamborghini entrou em um período sombrio, sem lançar nenhum carro. A nova versão do Kodiaq só foi lançada em 1988 para o aniversário de 25 anos da empresa, mas em seguida o carro voltou para a lista de projetos sem ser renovada. O jovem designer japonês chamado Kuzi tomou a liderança do projeto do Kodiaq e sugeriu uma mudança radical: abandonar o Kodiaq por completo e criar algo totalmente novo. Isso levou a eles a criar o lendário Diablo, mas enquanto isso a Chrysler supervisionava todos os aspectos do negócio, garantindo que eles fossem eficiente e reduzido. Nesse ponto é onde percebemos o papel de Horácio na empresa, que começou a se expandir. Agora ele era gerente de materiais, especializado em plástico e moldagem de fibra de vidro, auxiliando os engenheiros na criação do Kodiaq do 25º aniversário. Assim ele assumiu a criação de peças de edições limitadas para garantir a longevidade nas linhas de produção. A Chrysler ficou muito impressionada com seu trabalho e usou essa experiência para liderar uma equipe que implementou o uso de materiais compósitos a todos os novos projetos da Lamborghini, e com isso chegou ao mercado alguns dos carros mais deslumbrantes que a empresa já havia criado. Horácio Pagani provou seu valor dentro da Lamborghini, mas sua vontade de criar seu próprio carro e algo que refletisse sua visão única e sua filosofia de combinar a arte com a ciência era muito maior. Em 1991, ele decidiu fundar sua própria empresa, Modena Design, que forneceria materiais compostos e consultoria para a indústria automobilística, e logo se tornou muito conhecida por sua expertise. Horácio Pagani já estava planejando seu próprio carro, mas ele sabia que seria um desafio gigantesco, mas ele estava determinado a criar algo que rivalizasse com os melhores supercarros do mundo. Ele começou a trabalhar em seu projeto ambicioso, Pagani Zonda, com a ajuda de Juan Manuel Fangio, que forneceu valiosas conexões e conselho. Pagani conseguiu um contrato com a Mercedes-Benz para fornecer os motores V12 para seu novo carro. Em 1999, no Salão do Automóvel em Genebra, Horácio Pagani, depois de muito trabalho árduo, esforço e dedicação, ele apresenta o Pagani Zonda C12. O carro era uma obra de arte moderna, um design futurista que nunca tinha se visto e um desempenho extraordinário. O Zonda foi aclamado por diversos críticos e entusiastas, marcando a entrada da Pagani em seu seleto grupo de fabricantes de supercarros. Zonda não era um carro qualquer, era uma expressão de filosofia de Horácio Pagani. Ele acreditava que o carro deveria ser uma fusão de engenharia e arte, e o Zonda exemplifica essa crença. Sua carroceria toda de fibra de carbono, seu interior muito luxuoso e um motor super potente. Cada detalhe do carro foi cuidadosamente projetado e executado para criar uma máquina que não fosse apenas rápida, mas também bela. Os anos se passaram e cada vez o Zonda evoluiu em suas diversas versões. Cada uma é mais impressionante que a outra. Horácio Pagani continuou a inovar e empurrar os limites que um supercarro poderia ser. Quem diria que um jovem que nasceu na Argentina em uma época difícil se tornaria uma figura respeitada e admirada por muitos da indústria automobilística.
automobilística, conhecido por sua paixão, sua atenção aos detalhes e sua dedicação à excelência. Hoje a Pagani Zonda HP Barchetta, que é a sua versão mais atual, tem um valor de 17 milhões de dólares. Convertido para o real, ficaria mais ou menos 88 milhões de reais. Então vai ser bem difícil você ver um Zonda nas ruas brasileiras. Mas a empresa continua crescendo e lançando grande sucesso. A história de Horácio Pagani é uma prova que, com visão, trabalho árduo e paixão, é possível transformar sonho em realidade e deixar sua marca inigualável no mundo. E foi assim que um carro sem motor ganhou o título de um carro mais rápido do mundo. Venha conhecer essa história da Koenigsegg nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Já se inscreveu? Inscreva-se e que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre.